Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Estamos aqui, eu, Eduardo Duarte, minha amiga Larissa. E a travesti. Minha amiga Larissa. Boa noite, galerinha. E a travesti fala assim, é? Travesti não, sapatão. Enfim, whatever. Estamos aqui, gente. Nós somos da turma de arquitetura, primeiro período noite. Então, nós somos da turma de arquitetura, primeiro período noite, a turma A, e nós viemos aqui falar sobre a questão do movimento LGBT. O porquê, para quê, como existe, qual é a necessidade, qual é a finalidade. Se você aceita ou não, né, querida? Porque O recalque é grande. Então, vamos lá. O que é que a gente pode falar sobre o movimento LGBT? Primeiramente, o que seria a sigla? Minha colega. Começa pelo L, né? Que é L de lésbica, que são mulheres que gostam de pessoas do mesmo sexo, que são mulheres homossexuais que gostam do. Eu não sei, velho. Ó, e aí, como é que vai fazer isso? Vamos falar sobre o movimento LGBT, o porquê, os motivos, as causas, a necessidade do movimento para a sociedade. E, em primeiro momento, a gente precisa determinar o que é cada uma das letras da sigla. Então, assim, a sigla em si, nós temos o L, o G, o B, o T. Mais recentemente também surgiu o Q, de cor, que na tradução literal seria estranho, mas seria para a classe algo diferenciado. E o mais, né? Para adotar todas as outras classificações, subclassificações que existem dentro do movimento, da comunidade. Muito obrigado aqui aos meus assistentes de palco. E a sigla do movimento começa com a letra L. L significa lésbica, que no caso são mulheres homossexuais que são atraídas pelo mesmo sexo que a outra mulher e se relacionam e hoje em dia sempre colou o velcro, né? Aí na hora coloca um pinho, tá ligado? Não! Logo depois a gente tem o G, que seria referente aos gays, que na verdade são os homens que são homossexuais. São homens que nasceram com o sexo, com a genitália masculina, o perfil masculino ou não, e que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Logo depois nós temos o B. São pessoas, independente do sexo, elas gostam de tanto homem quanto mulher. E logo depois vem o T. O T. O T, a gente vai ter os transexuais. São são pessoas que, no momento em que elas decidem, a classe transexual, as trans, porque a gente que é trans, né, Nicole? A gente sente. Se o impacto nosso silicone que a gente tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Lógico. E para as pessoas transexuais, elas consideram que a transexualidade é o momento da transição do sexo. Quando elas passam de um gênero ao outro. Alguns trocam o sexo biológico, outros não. Não tem a necessidade de um transexual trocar o seu órgão genital. Mas a identidade, a transexualidade tem mais a ver com a questão da identidade. O mais ele vai adotar todas as outras classificações, né? E o que seria as classes estranhas, que é o diferencial. Transgênero, transexual, já acredito, transgênero, travesti, e quantas mais existam por aí, tá? E o movimento começou há muitos anos atrás com o intuito de mostrar à sociedade que eles estão ali, eles precisam de ser inclusos em todo o tipo de como é que eu vou falar? Eu nem escutei o que eu estava falando, eu estava olhando o negócio, ele estava gravando. Estava do quê? A importância do movimento. O movimento surgiu com o intuito de mostrar à sociedade a importância de eles ver o lado da gente, que é o sapatão, lésbica, a trans,
qualquer pessoa que faz parte desse movimento, mesmo você não sendo hétero, você pode participar desse movimento que é apoiando, que é incluindo essa pessoa na sua vida, no seu trabalho, sempre buscando entrar como ser humano em si. Você se colocar no lugar do outro. Eles são seres humanos como todos nós. Até porque não é necessário você ser deficiente para respeitar um deficiente, você ser um idoso para respeitar um idoso. Então não é necessário você também ser um gay para defender um gay. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos lá, continuando aqui nosso bate-papo. Oi? Continuando nosso bate-papo, é bom a gente esclarecer algumas coisas aqui. Alguns termos são considerados pejorativos quando a gente trata do movimento LGBT. Por exemplo, sapatão e viado são termos pejorativos. Demais. São utilizados dentro da classe de forma irônica, de forma cômica, mas são errados serem utilizados de forma agressiva. Quando você usa normalmente com alguém que você não conhece, é pejorativo, então acaba sendo agressivo. Então, dá o cu, chupa rola, caga sangue, tudo isso. Cola velcro. Cola velcro. Como é? Botar as aranhas pra brigar. Pela fé, gente. Chupa shark. Mais algum? Quê? Enfim, todos esses termos são pejorativos. Outra coisa que eu quero deixar, que nós queremos deixar bem claro aqui é o seguinte: quando você vai falar do movimento LGBT, ou mesmo que você não seja do movimento, mas vá falar referente às pessoas do movimento, nunca use o termo homossexualismo. Tá vendo esse ismo aqui bem grande? Que nosso editor maravilhoso vai colocar. Esse ismo, ele é um sufixo de doença. Logo em que a questão da homossexualidade, conhecida hoje em dia como afetividade, foi descoberto, essa questão foi descoberta, era tratado como doença por ser uma coisa completamente diferente. Então o sufixo ismo, que é considerado um sufixo de doença, passou a ser utilizado, homossexualismo. Mas dos anos 70, 80 para cá, isso começa a ser desconstruído e o nome agora passa a ser chamado como homossexualidade. Então o termo correto a ser utilizado é homossexualidade. E o termo correto para você chamar essas pessoas, para não soar pejorativo, para homens devem ser o gay e para as mulheres devem ser a lésbica, ok? O gay e a lésbica, caminhoneira, se ela só não tá de camisa quadriculada, mas aí tudo bem. Calma. Isso. Mais algumas coisinhas que a gente precisa esclarecer. A gente precisa compreender. A minha amiguinha aqui, ela pode me ajudar a segurar o microfone, meu braço já tá doendo, muito obrigado. Algumas coisas que a gente precisa esclarecer para tirar as dúvidas que possam existir quanto a essas diversas classificações que existem. E é natural ter essas dúvidas. Por conta disso, a gente vai falar para esclarecer tudo isso. Então, vamos lá. A gente tem que pensar em 4 divisões, que o nosso editor maravilhoso vai colocar. Quais são as 4? Sexo biológico, plim, sexualidade, plim, identidade de gênero, plim, e orientação sexual. Plim. Essas são as nossas 4 separações. O que seria cada uma delas? O sexo biológico é quando a gente tem o nascimento de um ser humano, onde ele vai vir com um sexo, um órgão genital definido. Vai nascer com órgão genital masculino Ou feminino. ou feminino. Essa é a questão do sexo biológico. Não é que vai nascer um homem e uma mulher, porque isso é uma construção social. A pessoa se torna um homem ou se torna uma mulher. A questão de sexualidade são as práticas de vida que você tem. Sejam, de fato, nas práticas do sexo em si, quanto às questões de vivência. Isso vai compor toda a sua sexualidade. É mais uma questão sociológica. É mais uma questão das relações humanas. Não, de fato, a relação na cama.
A questão da identidade de gênero, a gente vai ter os binários e os não binários. Os binários são todos aqueles que se enquadram ou no sexo masculino ou no sexo feminino. Aí sim a gente fala sobre homem e mulher. Porque quando a pessoa cresce, enquanto a pessoa ainda é uma criança, ela é simplesmente uma criança. Ela não tem ideia de ser um homem ou uma mulher. A sociedade é quem coloca isso como educação para a criança. Então, nós vamos ter pessoas binárias e não binárias. Os binários são aqueles que se enquadram em homem ou mulher. Os não binários são aqueles que não se identificam com essa ideia ou se identificam com as duas. Elas podem transitar entre elas. Então, dentro dos binários, nós temos homens e mulheres cis e homens e mulheres trans. Isso, o homem cis é aquele que nasce com o órgão genital masculino, o sexo biológico masculino. Ao longo da vida, tem práticas masculinas, onde a sua sexualidade vai estar sendo construída em torno disso. E quando fica mais velho, se constitui um homem, vai ter a sua identidade de gênero masculina. Então, ele adota esse perfil completamente masculino. A mulher cis é a mesma coisa que o homem, só que tudo voltado para o lado da mulher em si. Nasce com sexo biológico feminino, tem práticas femininas e, por fim, se torna uma mulher. O homem trans e a mulher trans é o que muitas vezes acaba complicando um pouco a cabeça das pessoas. Como seria isso? Minha colega Larissa. Os homens trans são pessoas que nascem com o sexo feminino, sexo biológico feminino, crescem tendo práticas para aguçar a sua sexualidade, e quando ficam mais velhas, se identificam com um gênero oposto ao sexo biológico ao qual ela nasceu. Esse é um transexual masculino. E a mulher trans é quando a gente tem uma pessoa que nasce com sexo biológico masculino, cresce tendo suas experiências e práticas, ativando a sua sexualidade de formas variadas, e por fim, quando fica mais velho, se identifica com o gênero oposto ao do seu sexo biológico quando nasceu. Se torna, assim, uma mulher trans. Assim a gente fecha a questão das pessoas binárias. As pessoas não binárias são aquelas que não se enquadram nas questões de identidade masculina e feminina. Elas podem transitar ou não. Existem as pessoas que são assexuais. São aquelas que não têm esse apego, não têm esse perfil da questão da identidade do gênero em si. E, por fim, a questão da orientação sexual. Cada uma dessas 4 colunas, elas não têm ligação uma com a outra. Uma não influencia o que ela vai ser na outra coluna. São questões separadas. Então, a questão da orientação sexual tem a ver com o que você sente prazer. Com quem você quer ir para a cama. Completamente diferente de como você quer ir para a cama. Como você quer ir para a cama é a questão da sua identidade de gênero. E com quem é a questão da orientação sexual. Então, a orientação sexual é vasta. A gente tem o homossexual masculino, homossexual feminino. A gente tem o bissexual, que são pessoas do sexo masculino, que são homens ou mulheres, que ficam com pessoas dos 2 gêneros também. Temos homossexual, o bissexual. Temos o heterossexual, que é aquele que segue toda essa linha que a sociedade considera normal. Evitem usar essa palavra normal, porque ela traz uma carga de preconceito. Então, heterossexual é aquela pessoa aqui. Nasce com sexo biológico masculino, por exemplo. Sexo biológico masculino. Tem práticas sexuais, sociais, caracterizando um perfil masculino. Quando ela fica mais velha, se identifica com o gênero masculino e ela fica com pessoas do sexo oposto. Esse seria um heterossexual masculino. Temos a heterossexual feminina, que no caso é só transferir toda essa questão para a mulher. Temos os pansexuais. Peraí.
Temos também os pansexuais, que são aqueles que fazem sexo e têm atração por seja lá o que for. Objetos, inclusive. Essas são algumas das orientações sexuais. Peraí. Essas são algumas das orientações sexuais. E com isso a gente consegue fechar esse quadro explicativo para a gente tentar esclarecer um pouco das dúvidas que possam existir quanto ao movimento e a classificação dentro desse meio LGBT. Larissa, uma coisa para a gente não esquecer. Antes de finalizar o vídeo, a gente quer que todo mundo venha aqui embaixo, ó. Curte, tem que curtir, viu? Compartilhar, se inscrever no canal e principalmente comentar, tá certo? Isso mesmo. Se quiser pedir o WhatsApp da minha amiga aqui, maravilhosa. Ela faz musculação na língua, minha gente, vocês não têm ideia. Ai, bicha, para. Travou. Então, no mais, é isso. A gente tentou explicar um pouquinho aqui do que seria esse movimento, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais clara. Curte e compartilha. Pede para a galera ver, porque isso é uma coisa muito importante. A gente precisa divulgar essas informações para que a aceitação continue sendo contínua. Oi? Dúvida nos comentários, tá, galerinha? Pode comentar, que a gente vai responder a todos. Exatamente. Com todo carinho. Qualquer dúvida, pode até ser gente de outro país, em outra língua, a gente coloca no Google Tradutor e a gente vai tirar a sua dúvida, tá certo? Até a próxima. Um beijo e fora Temer!